Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais um dia de vida que estás nos concedendo, a nossa gratidão por estarmos prontos para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo venha à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos a verdade, aquilo que Tu tens a nos falar. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, o seu problema, aqueles que nos escrevem pedindo orações, dê vitórias. Todos que pedem, confiam em Ti e no Teu poder, Pai. Abençoe também, especialmente Jailza Tenório, Marli Abreu Lima, José Arcanjo Aguiar, Margarida Ornelas, Eliane Vaneide Albuquerque Família, Abádia Ferraz, a sua tia Lia, também Cíntia, e o Lucas, que ontem completou mais um ano de vida, e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, dê vitórias. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos no capítulo 2 de Colossenses. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito de certas heresias que estavam sendo introduzidas na igreja em Colossos. Como nós já dissemos para vocês, Paulo, ele não esteve em Colosso, mas os seus colaboradores criaram um núcleo de cristãos ali em Colossos e fundaram uma igreja. E ali então esses cristãos, que eram formados na maioria por gentios que haviam se convertido ao cristianismo, esses cristãos gentios, eles estavam sendo influenciados por certos falsos mestres judeus que haviam também se convertido ao cristianismo. E esses falsos líderes, falsos ensinadores da Bíblia, eles queriam, os judeus que haviam se convertido, queriam que os gentios cristãos praticassem os mesmos atos que os judeus praticavam no Antigo Testamento. E então Paulo, ele escreve esta carta aos Colossenses exatamente para mostrar que Jesus, o sacrifício dele, é suficiente para nos salvar. Nós não precisamos estar presos a obras, a coisas que já foram realizadas, o seu cumprimento, quando Jesus veio. E aqueles cerimoniais que eram realizados no Antigo Testamento, especialmente no santuário, apontavam para Jesus. Todos os rituais ali, as festas que haviam, tudo apontava para Jesus. Então, todas essas coisas do Antigo Testamento que eram realizadas ali no santuário eram sombras daquilo que haveria de vir, que era Jesus. E então Paulo escreve essa carta aos Colossenses para que eles permaneçam firmes no ensinamento de que Jesus, ele é suficiente para a salvação daqueles que creem. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versos 11 a 15. Paulo, ele vem dizendo: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Vejam, uma das coisas que os judeus cristãos queriam que os gentios conversos ao cristianismo, uma das coisas era que ele se circuncidasse,
Circuncidar, vocês, a maioria creio que já sabe o que é, era todo menino nascido no meio dos hebreus, eles precisavam ser circuncidados ao 8º dia. Circuncidar era cortar uma pele embaixo do órgão sexual masculino. E então, quando era cortado essa pele, a circuncisão, era sinal de que aquele menino havia sido integrado agora ao judaísmo, ao povo escolhido de Deus. E quando um adulto se convertia, que era pagão, era gentil, era o que fosse, que menos fosse judeu, se fosse um adulto, ele também precisaria se circuncidar para mostrar que agora ele pertencia ao povo escolhido de Deus. Mas essa circuncisão, ela foi extinta quando Jesus veio, e Jesus então agora institui o batismo no lugar da circuncisão. E então Paulo, ele diz aqui, olha, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, quer dizer, não por um corte feito ali naquela pele embaixo do órgão sexual masculino. Não por operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. E essa operação agora espiritual é feita através do batismo. Paulo diz aqui, Colossenses 2, verso 12, no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos. Então aqui está claro que os gentios que se convertessem ao cristianismo, eles não precisariam fazer a circuncisão. O que eles precisariam, e que também nós precisamos hoje, é passar pelo batismo. Quando nós nos batizamos, somos imersos, afundados na água, nós somos sepultados com Cristo. E aí quando nós levantamos, a pessoa que está nos batizando nos levanta da água, nós somos ressuscitados para uma nova vida, assim como Jesus morreu, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Então é isso que nós precisamos para a salvação. É aceitar a Jesus, é nos batizar e seguir os ensinamentos de Jesus em nossa vida. Nada de coisas que eram sombras do passado, do Antigo Testamento, que apontavam para a realidade futura, que era Jesus Cristo. Então, muitas pessoas às vezes não entendem essa passagem de Colossenses, capítulo 2, versos 11 até o verso 15, e então pensam que tudo foi cravado na cruz. Não há mais necessidade de praticar nada do ensinamento que está no Antigo Testamento. O que foi cravado na cruz era aqueles rituais cerimoniais realizados que apontavam para o futuro. Agora, as coisas que Deus colocou como princípio de vida, essas coisas não mudaram. Por exemplo, muitos evangélicos creem que Jesus cravou na cruz a lei dos 10 mandamentos. Mas não é essa a lei dos 10 mandamentos que está falando aqui o apóstolo Paulo. Era lei cerimonial. A circuncisão não era mais necessário. Guardar festas de luas novas. Também guardar sábados cerimoniais, que eram festas realizadas, não era o sábado do 7º dia da semana. Isso não mudou. O 7º dia da semana, os 10 mandamentos, eles são princípios eternos, eles continuam. Por exemplo, a maioria dos cristãos creem que matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, adorar imagens é pecado. A única coisa que a maioria dos cristãos acham que foi abolida e foi cravado na cruz foi o 7º dia da semana. Mas nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre isso no estudo que nós vamos fazer amanhã, para que possam ter a mente aberta e entender que princípios não foram cravados na cruz, apenas aquelas festas cerimoniais que existia para o povo hebreu
e que apontava para a realidade que era Jesus Cristo que estaria vindo para poder então salvar o ser humano do pecado. Aqueles cordeiros que eram oferecidos diariamente lá no templo, um pela manhã, outro pela tarde, isso não foi mais necessário depois que Jesus morreu. Então, às vezes há uma falta de aprofundamento no estudo da Bíblia para entender o que o escritor aqui, no caso Paulo, estava tentando transmitir aos cristãos. Em Romanos, no capítulo 2, e nos versos 28 e 29, Paulo escreveu: Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então Paulo aqui está escrevendo aos Romanos e confirmando que a verdadeira circuncisão é a do coração, é a entrega completa a Deus, é nos render a Ele e estarmos prontos a fazer a vontade dEle em nossa vida. É essa circuncisão espiritual que Deus quer fazer em cada ser humano. E também em Deuteronômio capítulo 30 e no verso 6, Paulo escreveu: O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e para que vivam. Então, essa transformação é que Deus quer fazer em cada ser humano. O próprio Moisés escreveu isso já em Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. O Senhor, o seu Deus, transformará o coração de vocês e os seus descendentes. Então é isso que Deus quer fazer, uma mudança de atitude, uma mudança de crença, uma mudança de vida. E isso vem através do coração, e através de Jesus habitando em nós, é que nós então viveremos esta realidade em nossa vida. Paulo disse isso aqui em Colossenses capítulo 2, verso 13, eu li agora há pouco, vou ler de novo: Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Vejam, estávamos mortos em nossos pecados e delitos e também nós estávamos presos à nossa natureza humana. Então Deus, ele quer fazer uma mudança em nós. Essa mudança é uma mudança de mente, uma mudança de coração. É nós entendermos que o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário, ele é suficiente para nos salvar. E sendo salvos por Jesus, nós então iremos andar, caminhar com ele, obedecendo e cumprindo aquilo que ele nos escreveu. O apóstolo Paulo, ele não sugeriu que os 10 mandamentos foram cravados na cruz. Não é isso que Paulo está dizendo. Especialmente porque o apóstolo Paulo define o pecado como a violação dos 10 mandamentos. Em Romanos capítulo 7 e no verso 7, Paulo escreveu: Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Então Paulo, aqui em Colossenses capítulo 2, ele não está sugerindo que a lei dos 10 mandamentos foi cravada na cruz. E ele afirmou isso quando escreveu aos Romanos, dizendo que a lei, ela nos mostra o pecado e nos aponta para Jesus. Nós só saberemos que estamos em pecado se nós conhecermos a lei de Deus, porque a lei de Deus é um princípio eterno que jamais mudou, jamais mudará. A lei de Deus já existia desde a eternidade, quando Lúcifer pecou, cobiçou, e esta lei de Deus permanecerá também durante toda a eternidade, que é a lei do amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos o que o Espírito quer falar conosco e que possamos tomar a decisão de colocar em prática em nossa vida a verdade que nós temos na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.